Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje a gente vai falar um pouco sobre inteligência artificial. Prometi no vídeo de ontem ali, se vocês quisessem, eu iria fazer aqui um vídeo falando sobre essa bolha da IA, falando sobre o que está acontecendo e tudo mais, tá? Fiz vários vídeos sobre esse assunto nesses últimos meses, é uma buzzword, né? Uma palavra-chave que todo mundo está usando é para dar golpe, tá todo mundo usando para se alavancar em dívida. Muitas empresas, as maiores empresas aí do mundo hoje só estão aí tendo lucro por causa da inteligência artificial. A gente vai ver um lado talvez um pouco mais obscuro sobre esse assunto e eu quero começar esse vídeo mostrando aqui, não é propaganda, eu quero começar mostrando aqui um cortezinho da nossa live, tá? Deixa eu tirar isso aqui do modo teatro para vocês verem melhor aqui a minha reação em relação aqui ao evento da AMD que teve agora na CES de 2026, onde o pessoal comenta um pouco sobre a inteligência artificial. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, bora ver aqui o que aconteceu nesse caso. Models we had produced in their daily lives. And so just out of curiosity, how many people in the room are ChatGPT users? Quantas pessoas na sala são usuários do ChatGPT? Três. That's pretty much the whole room, yes, Greg, I would thank just you. say. A Lisa fala, né? Praticamente a sala toda, né? Todo mundo usa aqui, But cara. very importantly, how many of you have had an experience that was Ó, então ele falou, quem usa? Todo mundo usa, todo mundo usa. Agora ele tá falando, ó. very key to your life or the life of a loved one, whether Quem de vocês aí teve uma experiência de vida importante para você ou para uma pessoa amada, it's in healthcare, in helping manage seja em relação à sua saúde a newborn, ou seja em cuidar de um recém-nascido? in any other Quem é walk que of vai life. cuidar de um bebê usando o chat GPT, cara? Ah, meu, a gente tem que começar a matar essa gente aí, na moralzona, meu. Na moralzona mesmo. Quem de vocês aí teve uma experiência de mudança de vida com o chat GPT? Seja cuidando de uma pessoa que você ama ou cuidando de um bebê. Quem que cuida de um bebê? Oi, tudo bem? Ó, meu filho tá chorando, o que que eu faço? Porra. Que isso, cara? your life. And to me, Mas agora ninguém levantou a mão. Aí eu fico rindo por vários minutos aqui, tá ligado? Eu fico rindo por acho que uns 2 ou 3 minutos aqui, tá ligado? Eu não tô zoando, eu fico rindo aqui, eu fico... Vai se fuder. Eu... É isso, é... importantly, how many of you have had an experience Aí eu volto, fico tirando sarro dessa questão toda da IA, né? this year we're really going to see enterprise Ó, agora é uma outra parte, né? Alguns minutos pra frente da apresentação, onde eu comento um pouco mais sobre essa parada aí. agents really take off. We're seeing scientific discovery start to be really accelerated. Ó, ele tá vendo aqui que eles estão começando a criar os agentes e tudo mais, e agora a gente vai começar a ver as descobertas científicas. Agora é que a gente tá notando que as descobertas científicas vão começar. Sabe aquelas curas das doenças? Logo vai acontecer. As descobertas científicas, as curas das doenças. Tá começando. Eu tô assim, tá ali, ó. Tô vendo aqui do futuro é ali, ó. Vai começar. O que eu quis resumir aqui pra vocês é o seguinte, cara. A gente tá vendo muito esse papo de inteligência artificial e é tudo pra aquele futuro que nunca chega, né? Estão vendendo pra nós aí que vai ter a cura do câncer, que vai ter a cura disso, a cura daquilo, todos os problemas da humanidade vão ser resolvidos com a inteligência artificial, enquanto as empresas ficam cada vez mais ricas e a gente fica cada vez mais pobre, perdendo nossos empregos aí pra, na verdade, não pela IA, mas para indianos. Bora conversar um pouco mais sobre esse assunto, mas se tu gosta desse tipo de conteúdo, já vou pedir aquele likezinho para vocês aqui no canal, tá? Então deixa eu ver o que eu quero mostrar. Eu quero mostrar para vocês uma outra coisa aqui, tá ligado? Que me chama muito a atenção, tá? Eu quero mostrar uma coisa aqui que é uma entrevista com o Steve Jobs. Eu literalmente botei entrevista Steve Jobs no YouTube. E essa aqui foi, acho que a primeira entrevista que achou, né? Então, eu quero que vocês cuidem uma coisa, curte só. Ó, por que tu comprou uma companhia de animação, né? I met Ed Catmull, who was running the computer só alguns division of segundos. Lucasfilm É in só alguns segundos. 1985.
Eu não quero mostrar muito, é literalmente só alguns segundos. Eu quero usar esse parâmetro de comparação entre o Steve Jobs, e eu botei aqui uma entrevista com o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, né? You just launched GPT-5. Ó, What can tu acabou de lançar. GPT-5 do that GPT-4 can't? Ó, tu lançou o GPT-5, o que o GPT-5 pode fazer que o 4 não fazia? First of all, one important takeaway is you can have an AI system that can do all those amazing things you just said, and it clearly does not replicate a lot of what humans are good at doing, which I think said. O que eu quero fazer um paralelo aqui pra vocês, a gente podia, eu não quero estender demais o vídeo, mas uma das coisas que vocês podem perceber entre o Steve Jobs, que a gente sabe dos problemas que o Steve Jobs teve, mas quando o Steve Jobs falava, ele falava com conhecimento, com tesão sobre a coisa, tá ligado? Ele falava assim, ele se empolga. Nesse caso ele não tá tão empolgado, né, e tudo mais, mas olha qualquer apresentação de qualquer um dos iPhones que ele lançou, ele tá lá empolgado, ele segura a parada na mão, ele fala, ele grita, ele tem uma empolgação naquilo que ele fala, ele tem os trejeitos, ele tem, sabe, não sei, tu sente que o cara tá falando uma coisa que ele genuinamente acredita. E quando a gente tá olhando o Sam Altman falando, ele fala naquele tonzinho de voz ali, de que parece que tá trancando um peido. Ele não olha para o entrevistador, ele olha muito para cima, para baixo. Eu não sou nenhum mentalista aqui, né, cara? Mas me parece um estelionatário em ação. Desculpa, é isso que eu sinto. Talvez eu esteja errado. Ah, André, mas ele tem nível 3 de TDAH e 3 gerações anteriores a ele, os pais eram filhos de 2 primos e é por isso que ele tem essa parada. Eu não sei, cara. Sabe aquelas pessoas assim que você olha e você não sente que ele tá falando realmente a verdade? Eu tenho essa impressão aí com o Sam Altman, aí o CEO do ChatGPT. E bora conversar um pouco sobre este assunto, cara, porque realmente é um assunto que me fascina bastante, né? E eu peguei alguns dados aqui e tudo mais, né? A base de usuários aí do ChatGPT, né? Hoje eles têm aí cerca de 800 milhões de usuários aí ativos, né? Semanais aqui e mensais 1.2 a 1.5 bilhão de pessoas utilizam o ChatGPT hoje em dia, né? Cerca de 15% da população adulta do planeta Terra, né? Mas eles têm uma taxa de conversão de 5%, né? Então são assinantes, né? Eu cancelei agora, final de dezembro eu cancelei meu ChatGPT, não estou pagando mais ele, mas assinei o Gemini Pro, né? Era até um pouco mais barato e para o meu trabalho aqui, o Gemini Pro está sendo muito mais interessante. Sugiro que vocês utilizem, quem tem YouTube Premium já tem uma versão melhorzinha lá do Gemini. Deem uma pesquisada, façam as mesmas perguntas, seja de codificação, né, seja de código, seja de qualquer coisa que você quiser. Pergunta para o ChatGPT, pergunta para o Gemini, pode ser na versão free de ambos, para vocês terem uma noção. Eu tenho a impressão de que o Gemini ou Gemini do Google aí, ele tem umas respostas mais interessantes, tá? Mas vamos lá, então, são muitas pessoas que utilizam o ChatGPT hoje, né? E qual que é o problema hoje? Até o último vídeo que eu fiz sobre o ChatGPT, acabou minha música do Diablo, cara? Vamos botar aqui de novo. O vídeo que eu fiz sobre o ChatGPT, né, o último, eles tinham 1.2 trilhão em certas de dívidas, né, em compromissos de gastos com infraestrutura, né? E tudo mais. Agora esse número já aumentou para 1.4 trilhão, tá? 1.4 trilhão é bastante dinheiro, tá, pessoal? Então vamos lá. O compromisso de gasto com infraestrutura de 1.4 trilhão planejado pelos próximos 6 a 8 anos. Para pagar essa conta, o crescimento precisa ser bem agressivo, né? Então vamos lá. A gente sabe que o ChatGPT ele não tem receitas muito grandes, né? Ó, então, deixa eu ver se eu peguei aqui a receita do ChatGPT nesses últimos anos. Aqui, ó, eu peguei a receita do ChatGPT aqui, ó. Tava para baixo, na verdade, né? Então, olha só, eles têm 1.4 trilhão de dólares, com T de tatu, tá? E qual que foi a receita deles em 23? Foi 2 bilhões. A receita deles em 24 foi 6 bilhões e a receita em 25 passou dos 20 bilhões, né? Um crescimento aí de 230%, né? O grande problema, no primeiro semestre de 25, a empresa reportou uma receita de 4,3 bilhões contra 13,5 bilhões de perdas, né? Então, olhando receitas é uma coisa, é faturamento. Qual que foi o lucro? Perdeu dinheiro, né? As estimativas indicam que a OpenAI vai fechar para fechar 2026 vai ter uma perda de
de 14 a 17 bilhões de dólares, né? Então, a empresa ainda não deu nenhum tipo de lucro. Ah, André, mas tem um faturamento alto, tá faturando 20 bilhões. Faturamento não é lucro. Eu literalmente fiz um vídeo explicando que faturamento não é lucro no momento que eu fiz um vídeo falando que a minha empresa faturava R$1 milhão por mês, né? E de 28% a 32% desse valor ia para o Estado. E teve pessoas que comentaram assim, e os outros 600 mil, é tudo lucro? Cara, pessoal, o brasileiro médio não sabe a diferença de faturamento e lucro. E, pelo visto, nem os investidores da Bolsa de Valores, nem pessoas multibilionárias não sabem a diferença de receita e de lucro, tá? E aqui nós temos aqui o desafio que a OpenAI vai enfrentar nos próximos anos, né? E desses 1,4 trilhão aí de infraestrutura que eles prometeram construir e tudo mais, né? Então a necessidade de receita, né? Para amortizar esse custo e manter margens de 70%, a OpenAI precisa saltar dos seus atuais 20 bilhões, tá, de faturamento para uma receita anual de 200 bilhões até 2030, né? Em usuários, né, se a taxa de conversão se manter em 5%, ela vai precisar de 10 bilhões de usuários, mais do que a população inteira da Terra. Eu tô fazendo uma pausa dramática, que eu aprendi com o Temer isso, né? Você fala uma parada e você faz uma pausa dramática, né? Olha só. Então, se continuar com 5% de taxa de conversão, de pessoas que pagam para ter acesso ao produto pago, né? Eles vão ter que ter aí só 10 bilhões de usuários, tá? Então, só isso. Então, a população da Terra que vem reduzindo nos últimos anos, né, vamos ter que se procriar muito até 2030 aí, e botar crianças de 3 anos, botar 2 bilhões de crianças de 3 anos assinando o plano pago do ChatGPT para que a empresa se torne viável, né? Em conversão, a estratégia viável é aumentar a conversão de 5 para 15 para 20%. Vocês acham que vai quadriplicar a quantidade de pessoas que pagam o ChatGPT hoje? A não ser que eles restringam muito o produto, né? Piorem muito a versão simples e melhorem muito a versão paga ou alguma coisa do tipo, né? Em preço, analistas preveem que o plano Plus pode subir para $44 por mês até 2029 para fechar a conta, né? Então, ou cresce os usuários 4 vezes, ou duplica o valor do produto, mais que duplica o valor do produto. Precisa-se arrumar uma forma de fazer com que essa empresa se torne viável, porque hoje o ChatGPT, a OpenAI, não é uma empresa viável, ela não dá lucro, ela não vai dar lucro em 26, ela provavelmente não vai dar lucro em 27, e a previsão é que ela comece a empatar, né? Tá aqui a lucratividade prevista, né? O plano de Sam Altman, né? O CFO e da CFO Sarah, né? E tal, é o ponto de equilíbrio para empatar, o break-even. Eu adoro que eles botam break-even, né? Nossa, é muito legal, né? A gente usar palavras em inglês, né? A empresa projeta se tornar fluxo de caixa positivo e só em 29, com lucros bilionários previstos a partir desse ano, a partir de 2029, tá? Então, o ChatGPT, se mantiver o crescimento, se mantiver tudo que está acontecendo hoje, vai empatar em 2029. Tá? Daqui 3 anos. A projeção de receita, a meta é atingir 100 bilhões em vendas anuais até 29, 174 bilhões em 2030, impulsionada por agentes de IA e serviços empresariais, né? E até coloquei uma coisa aqui interessante, que é links comissionados da Shopee nas pesquisas, tá? Eu não estou tirando sarro para você, se você utiliza hoje o ChatGPT na versão de pobre, na versão simples, eu adoro falar isso, o pessoal fica bravo. Vocês vão ter ali links comissionados de produtos e coisas que estavam no teu histórico ou que você está pesquisando alguma coisa ali, tá? Então, eu não estou zoando. Uma empresa de 1,4 trilhão, né, de alavancagem que eles têm nesse momento, eles vão pagar esse 1,4 trilhão, talvez não quadriplicando as margens de lucro, mas sim colocando links da Shopee aí nas pesquisas deles. Infelizmente eu não tô zoando, não tô sendo sarcástico, o André tá sério aqui, eu tô sério. São 6h56, 7 horas da manhã agora, acabou de bater 7 horas da manhã e eu tô aqui falando sério com vocês, tá? O crescimento em receita, né? Ela precisa manter uma taxa de crescimento anual de 100 a 190% nos próximos anos, tá? Alguém aí acredita
que a OpenAI, que o ChatGPT vai crescer de 100 a 190% por ano nos próximos anos, fiz uma pesquisa aqui para mostrar para vocês quais são os casos de empresas que cresceram de 100 a 190% nos próximos anos, né? Diz ali que precisa desse crescimento de 5 a 8 anos seguidos, tá? Então bora trocar uma ideia aqui. Olha só, o Google clássico, né? O Google cresceu em 2002 400%, né? De 86 bilhões para 439 bilhões, né? Graças ao Google AdWords, graças ao Google AdSense, graças a toda essa ferramenta do Google aí que foi fantástica, né? Em 2003 cresceu 233%, né? Indo agora para 1,4 bilhão, né? Isso aqui era milhões, aqui é bilhão. E em 2004 cresceu 117%, chegando a 3,19 bilhões aí de receita. O Google, tá? A empresa que praticamente 90% da população mundial utiliza até hoje todos os dias, né? A gente sabe que o ChatGPT não tem uma porcentagem como essa, né? Tem outras empresas que alcançaram isso, a Nvidia alcançou, né? E tudo mais, em 2024 ela teve um crescimento de 125%, né? E tudo mais, saindo aqui de 27 bilhões para 61 bilhões, e em 25 teve um crescimento de 114%, aí atingindo 130 bilhões, né? É extremamente raro uma empresa dobrar de tamanho quando já fatura mais de 50 bilhões. Isso foi impulsionado quase que inteiramente pela demanda de chips por IA. Vou botar uma notinha aqui, porque isso que aconteceu com a Nvidia acontece aqui nesse documento que eu peguei para vocês também, que eu fiz até um vídeo sobre esse assunto, né? Chamado aí, como é que é? Road tripping? Não, é alguma coisa assim, né? E tudo mais. Algumas pessoas têm um nome bonitinho para chamar isso aqui, que seria economia de volta, economia de não sei o que. Tem um nome bom e tem um nome bonitinho e tem um nome pejorativo, onde a Nvidia investe na Microsoft, a Microsoft investe de volta na Nvidia, a Nvidia investe na OpenAI, a OpenAI compra a placa da AMD, que a AMD compra de novo da OpenAI. É praticamente isso aqui que eu vejo aqui. É quase que, ao meu ver, né, uma pessoa que não entende de economia, uma pessoa leiga no assunto, eu vejo isso aqui e me parece um grande esquema Ponzi, me parece um grande esquema de pirâmide, me parece um grande estelionato que está acontecendo aqui na área de tecnologia a nível mundial, né? Mas vamos continuar olhando os dados, porque mostrar a figurinha e tudo mais e falar palavras bonitas não é não cabe a mim, né? E quanto que custa hoje uma pesquisa no Google, né? Uma pesquisa no Google hoje custa isso aqui, né? 0,004 centavos de dólar. O Gemini da Google que custa um pouquinho mais caro, né? E o ChatGPT custa bem mais caro, né? Então, se a gente comparar o Gemini aqui, o Gemini com o Google, o Gemini é uma inteligência artificial da Google, é 1,87x aqui, né? Quase 2 vezes mais caro. O ChatGPT comparado com o Google é 5 vezes mais caro. Cada pesquisa que vocês fazem aí no ChatGPT de vocês é 5 vezes mais cara. E o ChatGPT contra o Gemini, aí 2,6 vezes mais cara as pesquisas que vocês fazem aí no ChatGPT em relação ao Google, né? Então, a gente teve aqui, eu pedi os precedentes, né, da história que aconteceram, né? E ele fez ali fez um resuminho aqui para nós da Google, né, que a Google conseguiu entre 2002 e 2005 manter esse crescimento de mais de 100% anual. A Nvidia conseguiu isso durante 2 anos e a Moderna conseguiu isso em 2021 apenas, né, devido às vacinas aí da Covid, né? O veredito: nunca houve, né, uma empresa de software / serviços que precisasse queimar 140 bilhões em perdas acumuladas, projeções, só então tentar lucrar numa escala de centenas de bilhões, né? Então, tipo assim, a questão é, nunca na história aconteceu de uma empresa conseguir sair deste problema aí que o ChatGPT está tendo. E caindo o ChatGPT, cai a Nvidia, cai a AMD, cai todas, a Oracle, cai todas as outras empresas. Eu sei que IA não é apenas o GPT, nós sabemos que IA tem robô, IA tem um monte de cura de doenças que vão vir no futuro. A gente sabe de tudo isso, né? Mas eu peguei uns outros dados aqui, né? A duração para manter o crescimento, aqui, o crescimento necessário, né? Atualmente a OpenAI não tem apenas dívidas bancárias, mas sim compromissos de infraestrutura massivos. Para cobrir um buraco financeiro, a empresa precisa de duração, manter um crescimento de hipercrescimento de 4 a 5 anos consecutivos. Nenhuma outra empresa na história do planeta Terra conseguiu isso, tá? A gente viu ali, o Google conseguiu isso por 3 anos.
né? Então, tipo, 3 ou 4 anos, né? Eles precisam de 4 a 5. Tá? O volume de receita sair dos atuais 20 bilhões, né, em 2025 e atingir 100 bilhões em 28 e cerca de 200 bilhões em 2030. Uma taxa anual, isso exigiria dobrar de tamanho, 100% de crescimento quase que todos os anos. Embora ela tenha crescido 300% entre 24 e 25, manter esse ritmo conforme a base de comparação, a comparação aumenta a lei dos números grandes. É o maior desafio da história do Vale do Silício. Cara, resumindo, nunca nenhuma empresa teve o crescimento que o ChatGPT precisa ter para não quebrar, tá? Então, isso vai acontecer? Nem na bolha.com aconteceu isso. Só para vocês terem uma ideia, a crise de 2008, a crise imobiliária de 2008 nos Estados Unidos, né, não tinha tanto dinheiro alavancado como tem o ChatGPT hoje, como tem a OpenAI e como tem as empresas de inteligência artificiais nos Estados Unidos. Então a gente está falando que se uma bolha dessa romper, se uma bolha dessa acabar explodindo, cara, não vai ser ali poucos trilhões de dólares que vão salvar aí os bancos e salvar as empresas, né? Vai precisar de coisas bem mais complicadas para conseguir fazer isso, né? E eu peguei aqui o que acontece com a economia global se essa bolha falhar, né? A OpenAI tornou-se em 2026 a empresa sistematicamente importante, o famoso too big to fail, né? E esse aqui é o grande problema. Quando vocês escutam empresas grandes demais para quebrar, você pode fazer um paralelo aí com Petrobras, você pode fazer um paralelo com a JBS, você pode fazer um paralelo com empresas que são fundamentais para um país. E quando a empresa é fundamental para um país, gera muita intervenção estatal, né? Então o Estado começa a comprar ações, né? O governo americano comprou parte da Intel, comprou parte de várias empresas aí. Muita intervenção estatal em empresas privadas nunca dá bom, né? Então aqui o Gemini fez aqui para nós uma breve ligação aqui, né? O contágio de mercado de capitais, né? Como a OpenAI é uma âncora no setor, uma falha drenaria instantaneamente capital de risco global. Estima-se que uma correção severa no setor de IA poderia apagar 35 trilhões de dólares de valor de mercado e tudo mais, né? Então, 35 trilhões, assim que começar os relatórios a não agradar os acionistas, 35 trilhões de dólares vão ser apagados do sistema financeiro. Eu não sei vocês, mas pesquisem aí. Eu nunca vi uma crise mundial que teve 35 trilhões de dólares de prejuízo. Eu arrisco até a dizer que nem os gastos somados da Segunda Guerra Mundial deram 35 trilhões de dólares reajustados agora para 2026 como prejuízo, tá? E aí vai ter uma crise na infraestrutura de dados, uma recessão tecnológica, porque todo mundo vai ficar com o pé atrás, e uma nacionalização ou resgate. E esse que é o grande problema, né? Se o governo está investindo na Intel, se o governo americano está investindo em outras empresas, em fábricas de chips e tudo mais, será que não vai ter que ter depois quando essa bolha explodir? E essa bolha ela vai explodir, pessoal. Essa bolha ela é insustentável. Não existe hoje, não existe nenhuma empresa hoje, não existe Nvidia, não existe OpenAI, não existe Oracle, não existe nenhuma dessas empresas que tem um plano sólido para manter esse crescimento ou simplesmente, não digo nem manter crescimento, porque 100% ao ano é algo completamente surreal. Mas não existe nenhuma empresa hoje, né, dessas aí que tenha um plano realmente sólido simplesmente para se manter. Quem dirá crescer 100% ao ano, cara. Tá muito grande já, tá? Mas, em resumo, cara, tem empresas aí que estão falando que estão demitindo funcionários por causa da IA e, na verdade, estão simplesmente contratando funcionários aí, né? Estão simplesmente contratando funcionários estão demitindo funcionários americanos e contratando indianos que são mais baratos e falando que foi por causa da IA.